con Endrick. La gran sorpresa del día es que le ha convocado la selección absoluta de Brasil. O sea, Colombia y Argentina, los partidos. No son amistosos. No. Pensar que Endrick va a ser el 9 titular en cuanto aterriza a Madrid del Real Madrid. Vitor Roque y es un futbolista sensacional. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que foi, né, a reação da TV da Espanha aí, do Zé Chiringuito, dos espanhóis aí, torcedores e rivais do Real Madrid, sobre a convocação do Endrick, né, o Endrick que é jogador do Palmeiras, mas já foi vendido pro Real Madrid, só está esperando completar 18 anos para ser jogador do Real Madrid, né, e eles falaram bastante sobre a convocação do Endrick, a emoção do pai dele, citaram ele com o Vinícius Júnior, falaram até se ele já chega para ser titular, ou se ele será emprestado, né, então vamos ver como que foi a reação deles aí com a convocação do Endrick para a seleção brasileira principal, né, e eles estão assustados, emocionados, impressionados, porque, cara, o Brasil vai pegar Colômbia e Argentina, cara, e não é amistoso, é eliminatórias da Copa do Mundo, e convocaram o Endrick para jogar esses dois jogos, então eles estão bastante assustados, porque é um garoto de 17 anos que tem um potencial incrível, né, o último garoto mais jovem, tipo assim, que foi convocado era o Ronaldo, que jogou no Real Madrid também, então vamos ver como que foi a reação dele. Se você curtir, deixa seu like, se inscreva no canal e assiste outro vídeo que eu fiz também sobre a virada que ele fez contra o Botafogo, né, e eles reagindo, e bora pro vídeo, rapaziada. Y la noticia saltaba esta tarde, Diego Plaza, porque Endrick, el nuevo jugador del Real Madrid que llegará este verano, el futuro, sorpresón. Sí, ha sido convocado con la selección absoluta brasileña para los partidos ante Colombia y, ojo, Argentina. O sea, que hay clásico. Bueno, vaya partido. O sea, claro, el más grande seguramente de los partidos sudamericanos. Pues bien, Fernando Diniz ha llamado a Endrick con 17 años y 118 días tendría si jugase y debutase ante Colombia. Ha dado la vuelta al mundo. Luego vamos a ver a su padre cómo ha recibido la noticia. Luego hay que ver cómo juega Endrick. Sí. Porque no nos vamos a cansar de verle. Por lo tanto, hay que empezar a ver qué puede hacer bien el Madrid, qué es lo que tiene que mejorar. E que puede aportar. E que puede aportar. Como eu falei, né, o pessoal tava me ligando e mandando mensagem. E hoje não deu vontade de pegar no celular e eu fiquei treinando, esperei o treino acabar e não tava esperando de jeito nenhum, como eu falei. E só fui ver depois, quando o treino tinha acabado, né. Que isso, gente? Peraí. Eu sei que o pessoal fala muito, né? Aquilo que creio que eu não quero ver. E é uma pressão sim, né, em cima de mim, mas eu tento não ligar para isso. Como eu já falei também, eu transformo tudo em coisa positiva para me seguir feliz. E é isso que eu tô aqui. Tô feliz, tô com a cabeça no lugar, tô fazendo as coisas certas e Deus tá comigo, tá no mesmo barco que eu e creio que eu só tenho que também agradecer a Deus e todos os meus companheiros, né, e minha família, porque quando não estava bem, meus companheiros estavam do meu lado, estavam falando, e agradecer especialmente também ao Murilo e ao Veiga, foi caras que nunca me deixaram só, sabe, sempre estavam do meu lado e só tenho que agradecer a Deus por colocar pessoas incríveis na minha vida e creio que uma pessoa também especial também falar de novo é o Murilo, né? Eu creio que ele me ajudou bastante todas as minhas fases aqui dentro do Palmeiras. Sempre depois do jogo ele conversava comigo, sempre ele me deixava para cima e isso me deu bastante força e agora eu devo bastante dessa convocação para ele e para toda a minha família também. E o Veiga vai estar com você nessa, né? Ele te ligou aí? Ele me ligou, eu tava treinando, né? Depois eu conversei com ele me ligou e ele falou que vai estar lá comigo, vai ficar do meu lado, né? Que é a minha primeira vez e vai gravar o trote também, eu cantando a música e vamos ver o que vai dar e creio que é só também agradecer a ele por essa amizade, por tudo que a gente vem fazendo junto a ele esses últimos jogos. É um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nascido em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro.
Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Eu penso muito no resultado. O resultado só não é a única coisa da vida e nem do futebol, né? Eu penso muito em ganhar o tempo todo. A gente pensa em ganhar, mas assim, eu me dedico aos meios para construir o resultado. E não fico obcecado, alucinado, porque se ganhar, ganhou, é tudo muito bom, e se perder, perdeu, é tudo muito ruim. Então eu tenho uma coerência que me move de atacar a causa, né? Que é o treino e é o trabalho em si. O coração do meu trabalho é a causa e não o efeito. A gente vai correr, acredito que quando a gente melhora a causa, os efeitos eles tendem a consistentemente aparecer no momento certo. Então é isso. Quanto à convocação dos jogadores, eu vou sempre tentar convocar os melhores jogadores para acelerar o processo. A gente tem que dar chance e a gente só vai saber quando você tem os jogadores na mão e você vai trabalhando e vendo o que encaixa melhor ou não com aquilo que você está pensando. Então a gente precisa um pouco mais de tempo. Diego, ¿qué pasa con Endrick? La gran sorpresa del día es que le ha convocado la selección absoluta de Brasil, que seguramente era algo que está en un buen estado de forma, lleva ya un mes y medio haciendo las cosas muy bien, casualmente en esta semana está haciendo goles, pero de ahí a que fuese con la selección brasileña es quizá demasiado. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie esperaba que le llamase la convocatoria, porque es cierto, tiene 18 años todavía, es cierto que no está Neymar, pero no es la posición tampoco de Neymar. Y bueno, lo ha dicho el seleccionador, que es un premio a su rendimiento, pero que no tiene que suponer una presión, que es un poco ver qué perspectivas de futuro tiene la selección brasileña. Claro. Pero es que es Colombia y Brasil, o sea, Colombia y Argentina los partidos. No son amistosos. No. Son partidos clasificatorios contra Colombia fuera. ¿El crecimiento en Endrick va mejor? Va mejor. Ha pasado una época. Una etapa difícil, porque claro, que un compañero suyo, un rival suyo sepa que este chico ha pagado 40 millones por él y si va al Real Madrid, imagino que hay una sensación también, no sé si celos o envidias. Debe ser complicado, ¿no? ¿Este es el de los 40 kilos o no? ¿Has visto las entradas de estos días? ¿Qué ha tenido que aguantar en Brasil Las ese chaval? entradas de estos partidos han sido brutales. Es decir, Por eso. caza y captura. Claro, O sea, claro. A cazarle al jugador. Claro. A cazarle. Y este chico, vamos a ver, cumplirá 18 años pronto, pero fíjate la mochila con la que llega también al Madrid, ¿eh? De que allí ya le cazan ahora a la selección brasileña, a ver qué hacen con él estos dos partidos, y encima el Madrid sin 9. Mal vamos. Bueno, está congelado, ¿no, Alfredo? Ahí. Sí. Volvemos al principio del programa. Yo entiendo el argumento de Alfredo, pero mal haríamos. Te has quedado, Alfredo, no se te quedó la pestaña, ¿eh? Entiendo el argumento de Alfredo, pero mal haríamos si empezamos a pensar que Endrick va a ser el 9 titular en cuanto aterriza Madrid del Real Madrid. Porque a mí me da la sensación. Era la idea hace algunos meses. Pues a mí me da la sensación de que ahora mismo está en un gran estado de forma, pero no está todavía lo suficientemente cuajado como para ello. ¿Y qué hacemos, un chico. Viene en verano y ¿qué hacemos? ¿A Castilla? Es que Hombre, pues tendrá que hacer la pretemporada con el primer equipo y tomar una decisión. El que ceder. Claro, si está jugando al máximo nivel ya, ¿no? Sí, pero estamos hablando de un futbolista que se ha tirado 3-4 meses jugando 1 minuto, 5 minutos, 6 minutos, 10 partidos donde no se la estaba jugando y necesitaba descansar el equipo titular, jugaba él. José, ¿has visto algo de Endrick? Lo que he visto aquí. Lo que viste aquí. La verdad. ¿Qué te parece el chaval así, la sensación que te da? Como delantero, bueno, claro, es poco, ¿no? Para definir lo que es. Porque ¿en qué es el mejor? ¿En qué es mejor En el desborde y en el cambio de ritmo. Te cambia el ritmo de golpe. Sí, no tiene pinta que sea un 9 puro. O sea, No tiene pinta que sea eso. No lo es. Pero es que Ha jugado en varios yo creo sitios. que en este Madrid sería titular en este Madrid, ¿no? No si falta ese... Titular. Tendría minutos. No sé si titular, pero tendría muchos minutos. Seguro. Lo que tendría minutos porque Ayer estaba en el banquillo, entraba, ¿eh? Porque lo que tiene es un tren inferior que recuerda a Agüero. he visto muchos Agüero, poco Agüero. Recuerda el estilo Agüero jugando. Sí, algún Agüero puede recordar, ¿no? Petón, ¿te recuerda a ti? No, este ¿A tu Kun Agüero? más rápido. Es más rápido. Me parece que es más rápido que el Kun. Sí, más rápido. lo es. Es zurdo y le está pasando en esto de la violencia, no es con él, es con todos los jóvenes que debutan al fútbol brasilero. A un chico de 18 años que sale es a amedrentarlo, porque la diferencia ahora entre el más veterano del equipo contrario, Felipe Melo, el otro día con Fluminense, 40 años, estrella titular en el campeón de la Libertadores, con chicos que todavía no se han ido a Europa,
porque son talentos precoces. Víctor Roque, 4 meses lesionado. Lo rompieron. Con una entrada de Nico Hernández. Increíble, Y es un futbolista sensacional. Era su padre emocionado al conocer la convocatoria Sí. de Hendrik. Sí, han hablado con su padre y la verdad que se emociona recordando cómo ha sido todo. Que hora. Claro. Douglas, como é que foi ter a convocação do Hendrik ali? Você esperava? Cara, para falar a verdade, a gente estava esperando talvez uma convocação na pré-olímpica, né? Até mesmo que era o foco do meu filho, imaginava assim uma colocação na pré-olímpica. A gente não imaginaria que viria logo os caras uma colocação na principal. Não é à toa que nem em casa ele estava treinando e a gente teve a notícia agora de ser colocado para a principal e chorou muito. Agradecer a Deus, por tudo que ele vem fazendo na vida do meu filho, agradecer ele também pelo esforço dele e torcer para dar certo e pegar o amor de Deus. Ele sabe o potencial dele, que não seja nem a primeira e nem a última, seja várias convocações com a Marilena principal. Soube lidar bem com esse momento tudo difícil que ele passou no time, paciência, tudo dá certo. Então, a gente sempre conversa com ele, a gente sempre repete para ele ter paciência, para ele ter... o tempo dele vai chegar, né? E ele tem que ter uma cabeça madura, um menino inteligente. Qué bonito, caray. Ana, dinos. Pues mira, precisamente sobre algún mensaje, sobre todo diciéndonos que para venir al Madrid tendría que pasar por el Castilla, o sea que es una joya que hay que pulir, nos decía por aquí Juanjo. Y después muchos mensajes, la verdad, que de Vinicius. Hay lo primero sobre el consejo de Puyol, que hay muchos que nos decían, como Juanjo, consejos vendo que para mí no tengo, o Cachiri decía, consejo no pedido, consejo no oído, que esta yo no me la conocía. Y bueno, también otros que Puyol, fantástico, fenomenal, caballero como siempre, y muchos es cierto que cuestionan pues la actitud de Vinicius. Robert decía que es un jugador determinante, pero que si quiere llegar a ser el mejor del mundo, que tiene que aislarse, que aprender a aislarse en el campo. Alberto también decía que es madridista, pero piensa que como siga en esta línea Vinicius, que va a salir mal del Madrid, incluso va a terminar saliendo mal si sigue así. Y bueno, también por ejemplo Juan Manuel decía, ¿y por qué no cambia el público? ¿Por qué no en vez de Vinicius cambia el público su actitud con Vinicius? Ya. Bueno, Iber también, por ejemplo, que tienen que decir las cosas claras, porque ha nacido para ser una estrella, pero que si sigue así no lo será. E, bueno, algunos en línea positiva, pero que habría que pulir essa atitude. E tá aí, rapaziada, comentem o que você achou das reações aí dos espanhóis sobre essa convocação do Hendrik, né? E comenta o que você achou também, né? Teve jogadores muito novos aí sendo convocados, o Hendrik, o Paulinho do Atlético Mineiro também, né? O Diniz tá dando muita oportunidade pros jogadores aí, caso o Ancelotti venha, já chega observando esses jogadores novos, né? Porque a seleção tá passando por uma reformulação, e eu acho bacana isso, né? Porque tem que passar mesmo, né? Muitos jogadores muito repetidos vindo há anos já e, tipo, não dando resultado, né? Então vamos ver agora se com essa nova geração o Brasil começa já a se criar para uma Copa do Mundo, para disputar uma Copa do Mundo, chegar numa final numa Copa do Mundo, crescer, né, com esses jogadores aí, blindar os jogadores novos. Tem Rodrigo, Vinícius, agora o Hendrik. Então vamos ver quais jogadores novos vai surgir, né? E como é que você achou da convocação da seleção brasileira? Quem que faltou nessa convocação aí? E também já comentei o placar aí, Brasil vezes Argentina no Maracanã e Brasil vezes Colômbia também, né? Que eu vou trazer bastante vídeo aí das reações das TV gringa, né? Então se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.